Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o Ayrton e eu quero ajudar você a se tornar um arquiteto de software. Bom, o tema do nosso vídeo de hoje vai ser sobre rastreabilidade em uma arquitetura microserviçada, tá bom? Então bora lá para mais um vídeo, galera. Então turma, um tempo atrás eu tinha me deparado com uma API que chamava várias outras aplicações dentro dessa arquitetura microserviçada. E por que ela fazia isso? Bom, ela basicamente buscava informações em alguns microserviços para conseguir complementar e apresentar para o usuário na tela do aplicativo dele. Bom, e aí o que acontece? Nessa API acontecia alguns erros intermitentes. Ele tentava buscar informação em algum lugar, não conseguia e não apresentava para o usuário final na tela. E aí o que a gente teve que fazer? A gente teve que aplicar as técnicas de rastreabilidade para conseguir mapear esse problema e aonde estava acontecendo essa intermitência. E olha só que interessante, turma. Quando a gente aplica as técnicas de rastreabilidade, a gente consegue mapear passo a passo do que essa aplicação está fazendo. Se ela está chamando a aplicação A, a aplicação B e a aplicação C. Ou seja, eu tenho a ideia da origem dessa chamada e o destino dessa chamada. Com isso, eu consigo ter até um desenho mapeado de qual que é essa estrutura que essa API faz comunicação, faz integração, tá bom? Então, olha só que interessante. Quando a gente aplica essas técnicas de rastreabilidade, a gente também consegue ter uma análise de impacto quando a API falhar. Ou seja, a gente sabe qual foi o impacto que causou quando aquele microserviço ficou fora, ou quando ele demorou muito para responder, ou quando ele teve alguma falha técnica mesmo, tá? Então a gente tem essa análise de impacto. Uma outra grande vantagem é a métrica. A gente consegue buscar métricas. Por exemplo, a gente sabe qual que é a quantidade de requisições que aquela API está sofrendo num determinado horário. Então, por exemplo, naquele horário, às 10 horas da manhã, acontecem umas 5.000 chamadas, por exemplo, naquela aplicação vinda da API tal, do microserviço tal. Então, olha só que interessante. A gente tem a métrica de qual que é a API que mais utiliza aquele microserviço. Ou se a gente estiver em uma arquitetura orientada a eventos, a gente consegue saber quem foi que publicou aquele evento, qual que é a origem daquele evento, qual que é o microserviço responsável por gerar aquele evento. Então, a gente aplicando essas técnicas de rastreabilidade, a gente consegue saber qual que é a origem e também o destino dessa chamada, tá bom? Eu vou passar para vocês um exemplo onde na prática eu ensino para vocês essas técnicas de rastreabilidade. Então, bora lá para esse exemplo, galera. Então, turma, eu fiz uma representação gráfica daquele cenário que eu comentei com vocês, tá bom? E aí eu vou entrar no detalhe para a gente entender melhor essa estratégia de rastreabilidade, ok? Bom, eu vou começar aqui falando um pouquinho da nossa experiência de usuário, tá? Os nossos clientes acessam uma tela chamada extrato bancário. E nessa tela extratos bancários, a gente tem os lançamentos futuros que estão pendentes para ser creditado ou debitado na conta do nosso cliente. A gente tem aqui o histórico de gastos, os últimos históricos dos últimos dias de gasto ou até crédito que aconteceu na conta dele. Então acontece todo o demonstrativo de histórico da conta do nosso cliente. E aí a gente tem aqui o saldo bancário. Nesse saldo bancário eu mostro aqui qual que é o saldo da conta corrente desse sistema. Só que para que isso aconteça, a gente acessa um ponto único. Esse ponto único a gente chamou aqui de API Extrato Bancário BFF, que tem como missão buscar todas essas informações e juntar para o nosso cliente para que ele veja, tá bom? E olha só que interessante, galera. Essa API aqui, ó, Extratos Bancários BFF, ela chama vários outros microserviços para conseguir
buscar essa informação e apresentar para o nosso cliente. Ele acessa aqui a API Consulta Lançamentos Futuros, para demonstrar aqui quais são os lançamentos futuros. Ela acessa um outro microserviço chamado Consultar Histórico de Lançamento, que aqui ele vai mostrar o histórico de lançamentos do nosso cliente. Ele vai acessar um outro microserviço chamado Consultar Saldo. Ele vai consultar o saldo do nosso cliente. Consequentemente, a gente tem as bases separadas para cada microserviço, usando realmente uma arquitetura microserviçada, ok? E olha só que interessante, turma. Todas essas aplicações, essas APIs, elas mandam os logs de acesso dela para um repositório único. A gente chamou aqui de logs, tá? Então essas APIs ela manda para um repositório único de logs. E esses logs é olhado aqui pela monitoria, pela nossa equipe de sustentação, quando acontece algum erro, alguma falha, ou até acompanhar o que está acontecendo em cada chamada, tá? Então eu coloquei aqui uma tela de monitoria, e essa tela de monitoria tem aqui todos os dados da nossa estratégia de rastreabilidade que eu vou explicar aqui para vocês. O que está em vermelho acontece justamente aquele cenário de erro. Lembra que pode acontecer algum erro aqui nessa API Extratos Bancário BFF, que ela tenta acessar a API de consulta de saldo e ela pode acontecer algum erro nesse caminho. Aí eu pintei de vermelho para ilustrar a nossa representatividade do erro e aonde está acontecendo. Ou seja, com esse desenho aqui, gente, a gente consegue saber qual que é o impacto que essa API consultar saldo teve, tá? Então, ou seja, ela impactou aqui o extrato bancário do nosso cliente, ok? Então, agora eu vou explicar um pouquinho dessa estratégia de rastreabilidade. Bom, todas essas chamadas, elas são chamadas via HTTP Request. O que é isso, Ayrton? São chamadas que é feita para a aplicação através da internet, através do protocolo HTTP, né? E essas chamadas, a gente vai colocar alguns cabeçalhos nela, para que a gente aplique a estratégia de rastreabilidade. E quais são esses cabeçalhos que a gente coloca? A gente chamou aqui de HTTP Headers, tá? O primeiro cabeçalho que a gente vai colocar nesse HTTP Header vai ser o Parent Name, ou seja, o Parent Name é o nome de quem é o chamador, qual que é a origem que está chamando essa API aqui na tua essência, tá? Então, com o Parent Name, a gente sabe qual que é o nome da origem desse cara. No nosso caso, a gente colocou extrato bancário front-end, porque é o front-end que é a origem dessa informação. Ok? Dessa chamada, desculpa. A gente também tem o Parent ID. Esse Parent ID é dado para cada aplicação. Cada aplicação tem a sua Parent ID. Por quê? Fica mais fácil a gente chegar e identificar qual que é esse mapa da floresta, qual que é o origem, a API de origem. Por mais que a gente tenha um nome, esse nome pode ser interpretativo. Com o ID não tem erro, a gente garante a unicidade nessa aplicação, nesse ecossistema distribuído e microserviçado, ok? Então o Parent ID vai ajudar realmente a garantir esse identificador único da origem, ok? E aí é que a nossa famosa informação única, que a gente vai ter que repassar elas nas demais chamadas, que a gente chamou aqui de Request ID. Esse Request ID é gerado no momento que eu faço a primeira requisição. No momento que eu faço essa primeira requisição, eu gero um guide, um identificador único para aquela chamada. E esse guide ele é repassado em todas as outras chamadas. Tudo que for repassado, ele vai conseguir colocar esse Request ID nessas outras chamadas. Assim a gente consegue lá na frente ter esse mapa da floresta de uma forma pesquisável, tá? Então a grande vantagem disso é que a gente coloca esse identificador único na origem da chamada, tá? Então, o nosso cliente solicitou aqui o extrato, ele abriu a telinha de extrato, ele vai gerar, a própria front-end gera esse guide
em tempo de execução, e esse guide ele é repassado por todas as outras chamadas. E olha só que interessante. Quando essa API aqui de extratos bancário BFF for fazer as chamadas para as outras APIs, ele vai manter esse request ID. Só que olha só que interessante aqui, ó, o que está acontecendo, galera. O parent ID ele mudou, tá vendo? Por que o parent ID mudou? Porque é outra chamada, quem está chamando agora os backends é o nosso BFF, é o nosso API extrato bancário BFF. Então, o parent ID muda. Consequentemente, o nosso parent name também. Então, o parent name, o pai dessa chamada, está sendo a API extrato bancário BFF, que por sua vez tem o seu identificador único para não gerar dupla interpretação nesse nome, tá bom? Porque nome é algo que não é rastreável, não é identificado. Então, o parent ID garante aqui a unicidade dessa chamada, tá bom? De quem é o pai dessa chamada, ok? E olha só que interessante. Cada back-end desse manda o log dessas chamadas também para nosso repositório de log. E lembra que eu comentei com vocês que aquele identificador único ele pode ser rastreado? Quando acontece algum erro aqui, ó, por exemplo, no nosso caso aqui, o erro aconteceu aqui na API consultar saldo, tá? Então nessa API consultar saldo aconteceu um erro. E quando eu vou olhar aqui na minha monitoria, eu coloco esse identificador único, eu consigo saber colocar esse identificador único nessa chamada, e aí eu tenho qual que é a árvore de chamadas que tem esse identificador único. Então eu vou lá e a minha equipe de sustentação identifica esse identificador único, coloca ele nessa tela de monitoria pesquisada, que busca dos logs, tá? Então toda API ela está gerando um log aqui dentro, ela vai buscar desse repositório de logs. Consequentemente, eu vou ter a origem dessa chamada e qual que foi o destino. Por exemplo, a nossa origem de chamada foi da extrato bancário front-end para a API extrato bancário BFF. Consequentemente, eu tenho todos os dados que foi transacionado nessa chamada, que a gente chamou aqui de request body, tá? Que é o corpo da chamada, o corpo da requisição, ok? Então, galera, com essa padronização de rastreabilidade, a gente consegue saber qual que é as outras chamadas que teve esse mesmo request ID. Consequentemente, a gente sabe qual que foi o início dessa chamada e qual que foi os fins dela. Por exemplo, no nosso caso, os 3 fins delas foram a nossa API consultar lançamentos futuros, API consultar histórico de lançamento e a nossa API de consultar saldo. E ela que aconteceu o erro. E aí a nossa equipe de sustentação consegue avaliar qual foi o erro que aconteceu. Então, galera, em sumo é isso. Se a gente aplicar esses 3 cabeçalhos aqui, vai nos ajudar demais a entender qual que foi a origem dessa chamada e o destino coloca suas informações aqui dentro, relevantes e necessárias para a monitoria, ok? Então, lembrando, parent name é o nome da origem da chamada, o parent ID é o ID daquela aplicação, daquela API que está sendo origem da chamada, e o request ID é um identificador único que é repassado em todas essas fases, tá? Então esse request ID ele é repassado em todas as outras chamadas, consequentemente eu tenho essa rastreabilidade de forma fácil e rápida para entender aonde está acontecendo esses erros, tá bom, galera? Então, no vídeo de hoje foi isso. Foi uma forma sucinta de explicar para vocês. Espero ter ajudado a entender um pouco de como que a gente soluciona esses problemas de erros intermitentes e como que a gente consegue solucionar através das estratégias de rastreabilidade. Fechou? Então é isso, galera.
Espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau.